Imagine uma noite silenciosa sobre Jerusalém. Lá fora, além dos muros, um exército colossal respirava como um monstro adormecido. 185.000 soldados assírios, treinados, armados, confiantes na própria força, aguardavam o amanhecer para destruir aquilo que restava da esperança de Judá. Era um momento em que tudo parecia perdido. A cidade inteira estava cercada. A arrogância dos generais ecoava pelas montanhas. Os mensageiros inimigos gritavam insultos, zombando da fé de um povo que se recusava a se ajoelhar diante de outro rei que não o Senhor. E no meio de todo esse caos, apenas um homem se levantou com coragem verdadeira: o rei Ezequias. Ele sabia que não possuía exército suficiente, não tinha poder militar, não tinha alianças políticas fortes. Tudo aquilo que o mundo consideraria essencial em um momento de guerra lhe faltava. Mas ele possuía algo que nenhum império podia comprar: a confiança absoluta no Deus vivo. Ezequias rasgou suas vestes, entrou na casa do Senhor, colocou diante de Deus a carta de insultos enviada por Senaqueribe e fez a única coisa que ainda podia fazer: orou. Não uma oração tímida, mas um clamor profundo, sincero, que reconhecia que se Deus não interviesse, toda a nação seria destruída. Enquanto os assírios celebravam antecipadamente sua vitória, enquanto seus generais riam, acreditando que nenhum deus das outras nações havia resistido ao poder da Assíria, o profeta Isaías aparecia diante do rei com uma mensagem que mudaria o destino daquela noite. Ele não veio com soldados, não veio com estratégias, não veio com sugestões humanas. Ele veio com uma palavra simples, direta e impossível de ser ignorada. Assim diz o Senhor: não temas, eu vou agir. Não temas. Duas palavras que pareciam absurdas diante do tamanho do problema, mas que carregavam uma autoridade que nenhum exército no mundo poderia desafiar. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre Jerusalém para garantir que nada destruiria o que Deus havia escolhido proteger. E então chegou a noite. A cidade dormia com o coração apertado. Alguns seguravam seus filhos sem saber se veriam o amanhecer. Outros encaravam o céu, tentando imaginar o que Deus poderia fazer contra um inimigo tão grande. Mas a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria naquelas horas silenciosas. No acampamento assírio, os soldados descansavam confiantes. Eles não tinham motivos para temer. Eram a nação mais poderosa daquele século. Haviam destruído cidades, derrubado reinos, conquistado povos que acreditavam estar protegidos por seus deuses. A Assíria era invencível, e aquela noite seria apenas a preparação para mais uma vitória esmagadora. Mas eles não contavam com aquele que nunca perde batalhas. Quando a escuridão dominou completamente, quando o silêncio se espalhou pelos vales, quando os vigias se distraíram acreditando que nada poderia surpreendê-los, algo aconteceu. A Bíblia descreve com poucas palavras, mas a cena por trás delas é de arrepiar qualquer pessoa. O anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo. Nada mais, nada menos. Não foi um exército celestial. Não foram milhares de guerreiros angelicais. Não foram tempestades, não foi fogo, não foi terremoto. Foi apenas um anjo, um único mensageiro de Deus, carregando o poder do Altíssimo em suas mãos. E na mesma noite, antes que o sol se levantasse, 185.000 homens caíram sem sequer empunhar uma arma. Soldados experientes, fortes, treinados, prontos para a guerra. Nenhum deles viu o golpe que os tirou da vida. Foi rápido, foi silencioso, foi inevitável. Deus não precisou de espada humana, não precisou de estratégia militar, não precisou de alianças. Ele apenas enviou um mensageiro, e o império que se achava invencível foi esmagado sem sequer entrar em batalha. Enquanto o acampamento era invadido pela morte, Jerusalém dormia.
E talvez esse seja o detalhe mais impressionante de toda a história. Enquanto o povo descansava, Deus lutava por eles. Não porque eles fossem fortes, não porque merecessem, não porque tivessem algo a oferecer, mas porque confiaram, porque reconheceram sua total dependência, porque no momento mais desesperador, em vez de desistirem, decidiram colocar tudo nas mãos do Senhor. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram o vale, o que os sobreviventes assírios viram os deixou em choque absoluto. O silêncio que antes parecia normal agora era assustador. Tendas abertas, armas jogadas no chão, corpos imóveis cobrindo o campo. Uma tragédia inexplicável aos olhos humanos. Não havia sinais de batalha, não havia rastro de invasão, não havia pegadas de um exército inimigo. Havia apenas o resultado do poder de Deus manifestado em uma única noite. Quando a notícia chegou ao rei Senaqueribe, sua arrogância desmoronou. Aquele que insultou o Deus de Israel, aquele que zombou da fé do povo, aquele que acreditava que nenhum Deus podia deter a Assíria, fugiu humilhado. Voltou para sua terra, envergonhado, derrotado, sem jamais ter tocado nos muros de Jerusalém. E para completar a justiça divina, sua própria história terminou de forma trágica, exatamente como o Senhor havia anunciado. Essa história não é apenas um registro antigo. Ela é um lembrete poderoso de que não existe inimigo grande demais, situação impossível demais ou ameaça forte demais quando Deus decide agir. Ela nos mostra que mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido, quando somos cercados por problemas que parecem maiores do que nós, quando as vozes do mundo tentam nos convencer de que não há saída, Deus ainda tem a última palavra. Assim como naquela noite, Ele continua trabalhando no silêncio, lutando batalhas que não vemos, abrindo caminhos que não percebemos e derrubando inimigos que nunca chegaremos a enfrentar. O mesmo Deus que enviou um anjo para derrotar um exército inteiro é o Deus que continua cuidando daqueles que confiam nele. E por mais impossível que pareça, a vitória sempre chega para aqueles que permanecem firmes, mesmo diante do impossível. Quando o sol finalmente se levantou naquela manhã, Jerusalém despertou sem imaginar que o maior livramento de sua história já havia acontecido. As pessoas abriram as janelas, tomaram fôlego, ouviram o silêncio incomum que pairava no ar e pensaram que era apenas mais um dia de tensão. Ninguém sabia que o impossível havia se cumprido durante a noite. Ninguém sabia que a morte havia passado exatamente onde estava concentrada a força do Império Assírio. Ninguém imaginava que Deus havia transformado o campo de batalha no palco de sua glória. O rei Ezequias se levantou e, antes de qualquer comando militar, antes de qualquer reunião com seus oficiais, antes de qualquer estratégia, ele buscou novamente ao Senhor. Seus olhos cansados carregavam a lembrança de noites sem sono, de orações que pareciam não ter resposta imediata, de um coração que lutava entre a esperança e o medo. Ele ainda não sabia o que Deus havia feito, mas sabia que Deus faria, e essa certeza era suficiente para sustentá-lo. Enquanto isso, do lado de fora dos muros, uma estranha quietude tomava conta dos vales. Os corvos circulavam pelas tendas sem ninguém espantá-los. A bandeira assíria balançava ao vento, mas não havia guardas para segurá-la firme. Tudo estava parado demais, silencioso demais. E esse silêncio começou a inquietar os vigias de Jerusalém. Algo estava errado, ou melhor, algo estava diferente. Um vigilante, com a mão protegendo os olhos do brilho da manhã, observou com atenção. Ele não via movimento, não via marcha, não via soldados andando, não via nem mesmo fogo aceso. Era como se o maior exército do mundo tivesse simplesmente desaparecido.
Um segundo vigia se aproximou. Depois um terceiro. Todos começaram a sussurrar entre si, incapazes de compreender. Era perigoso abrir os portões sem saber o que acontecera, mas também era impossível ignorar um fenômeno tão estranho. A curiosidade crescia. O medo lutava contra a esperança. E naquele momento, a história estava prestes a revelar o gesto mais poderoso já testemunhado naquela geração. Quando finalmente um pequeno grupo foi enviado para verificar o acampamento, cada passo que davam ecoava como se o próprio chão esperasse para anunciar uma revelação divina. A poeira subia, a tensão aumentava, e por um instante ninguém ousou sequer respirar profundamente. E então, ao dobrarem a curva do monte, a visão os atingiu como um trovão. O vale inteiro estava coberto por corpos. Os soldados mais temidos do mundo jaziam imóveis, espalhados como folhas secas levadas pelo vento. Nenhum ergueu espada, nenhum gritou, nenhum lutou. Era uma cena impossível de ser produzida por mãos humanas. Era evidente, absolutamente evidente, que aquilo não era obra de homens, mas obra de Deus. Os israelitas ficaram petrificados. Alguns recuaram aterrorizados, outros caíram de joelhos. Houve quem chorasse, quem tremesse, quem não conseguisse pronunciar nenhuma palavra. E então, finalmente, alguém murmurou aquilo que todos já sentiam na alma. O Senhor lutou por nós. A notícia correu como fogo pelas ruas estreitas de Jerusalém. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos queriam ver com os próprios olhos o milagre que havia acontecido. A cidade inteira se reuniu nos muros, olhando para o vale, incapaz de conter o espanto. Era a prova viva de que o Deus de Israel não era como os deuses das outras nações. Ele não era uma estátua, não era uma ideia, não era uma tradição. Ele era real, poderoso, vivo. E quando ele decide agir, nada, absolutamente nada, pode resistir. O rei Ezequias, ao receber a notícia, levou alguns instantes para assimilar. Ele sabia que Deus iria agir, mas jamais imaginou que seria de forma tão esmagadora. Ele caminhou até os muros com passos firmes, mas quando viu o campo de batalha, suas pernas perderam a força por um instante. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de profunda reverência. Ali estava a prova de que a oração que ele fez sozinho, ajoelhado diante da carta de insultos, havia ecoado no céu inteiro. Enquanto isso, do outro lado do império, Senaqueribe recebia uma notícia que rompia sua arrogância como uma lança afiada. Ele que se considerava inabalável, que zombou do Deus de Israel, que ridicularizou a fé de um povo cercado e vulnerável, agora se deparava com o que nenhum rei assírio jamais enfrentara. Uma derrota sem batalha, uma vergonha impossível de apagar, uma intervenção divina que expunha sua fraqueza diante de todo o mundo antigo. O pânico tomou conta de seus oficiais. A humilhação era tão profunda que muitos temiam que revoltassem contra ele. E Senaqueribe, incapaz de processar tamanha calamidade, decidiu fugir. Ele não planejou retomar Jerusalém, não planejou vingança, não planejou reconquistar sua honra. Ele simplesmente recuou. Voltou para sua terra, carregando consigo o peso de saber que havia enfrentado o Deus errado. Mas a história não termina aí. Porque Deus não apenas livrou Jerusalém, ele também concluiu sua justiça de modo perfeito. O rei que blasfemou, que se levantou contra o Altíssimo, que ousou comparar o Deus vivo com ídolos de madeira e pedra, encontrou seu fim no próprio templo, onde buscava a proteção de um Deus incapaz de salvá-lo. Ele caiu pelas mãos de seus próprios filhos, exatamente como o Senhor havia anunciado. Um fim trágico para um homem que desafiou o céu. De volta a Jerusalém, o clima era outro. A cidade que antes tremia de medo, agora celebrava com lágrimas, com cânticos, com abraços.
com a certeza de que havia testemunhado algo que seria lembrado por todas as gerações. Ezequias se tornou símbolo de fé. O povo redescobriu que a oração muda destinos, e todos entenderam que, quando Deus se levanta para defender os seus, nenhum exército pode impedir. Mas a mensagem maior dessa história permanece viva até hoje. Ela declara que Deus não precisa de muito para virar a situação ao nosso favor. Ele não precisa de exércitos, não precisa de estratégias, não precisa de recursos. Uma única palavra. Sua basta para silenciar o caos, destruir ameaças e transformar o impossível em realidade. Essa história é um lembrete eterno de que, mesmo quando somos cercados, mesmo quando estamos à beira da derrota, mesmo quando nos sentimos incapazes e pequenos, Deus continua sendo grande. E Ele continua enviando seus anjos, não apenas para destruir inimigos, mas para guardar, proteger, sustentar e dar vitória àqueles que confiam no seu nome. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu enquanto o povo dormia. Nenhuma espada foi levantada, nenhum soldado israelita morreu, nenhuma estratégia humana foi necessária. Deus lutou sozinho, porque a glória era somente dele. O milagre daquela noite não foi apenas o número de soldados que caíram, mas o fato de que Deus mostrou ao mundo que Ele é capaz de virar qualquer situação em uma única madrugada. Onde os olhos humanos só veem desespero, Ele vê oportunidade. Onde vemos muros se fechando, Ele vê caminhos se abrindo. Onde vemos ameaça, Ele prepara livramento. Onde vemos fim, Ele constrói um recomeço. A comoção em Jerusalém naquela manhã não se limitou apenas ao espanto diante do que Deus havia feito. Conforme os dias passaram, algo começou a mudar dentro das pessoas. A história do anjo que destruiu um exército inteiro não era apenas um fato extraordinário, era um divisor de águas. Cada família, cada ancião, cada jovem, cada criança passou a carregar dentro de si uma certeza silenciosa, porém avassaladora. Deus não apenas ouviu, Ele respondeu de forma que ninguém jamais poderia duvidar. Durante tanto tempo, o povo havia sido pressionado, ameaçado, insultado, bombardeado pela arrogância assíria. As palavras ofensivas de Rabsaqué ecoavam na memória dos mais frágeis. Muitos haviam chorado escondidos, temendo que aquela seria a última noite que veriam seus filhos, suas casas, suas lembranças. Cada dia cercados pelo inimigo, drenava um pouco mais da coragem deles. Mas agora o ar estava diferente, pesava menos. Respira-se esperança. Nas ruas, as pessoas andavam como quem acabara de testemunhar um segredo divino. Nos olhos havia brilho, nos passos, leveza. A fé que antes tremia, agora queimava firme como uma chama protegida pelo próprio Deus. Na casa do Senhor, o povo se reunia espontaneamente. Não havia convocação oficial. Era como se a alma de cada pessoa fosse atraída irresistivelmente para o lugar onde tudo começou. O templo onde Ezequias orou. Ali, orações eram levantadas não de desespero, mas de gratidão profunda. Homens que antes mal abriam a boca para orar, agora derramavam lágrimas diante de Deus. Mulheres erguiam as mãos em adoração. Crianças que mal entendiam a dimensão do milagre corriam entre as colunas do templo rindo, livres, alegres, vivas. Algo impossível se Deus não tivesse agido naquela noite. E mesmo no silêncio do templo, era como se algo invisível estivesse ali. Uma paz tão intensa que parecia tocar os ossos. Uma reverência que fazia cada pessoa pisar devagar, como quem caminha sobre terra santa, porque, de certa forma, estavam. Enquanto isso, Ezequias caminhava pelas muralhas, observando ao longe o vale onde antes jazia o inimigo.
Com o passar dos dias, os ventos haviam levado parte do pó, e a visão mais terrível já vista por aquela geração começava a desaparecer. Mas o milagre jamais sumiria da memória. O rei respirava fundo cada vez que olhava naquela direção. Não era orgulho, não era vaidade. Era a consciência profunda de que ele tinha sido apenas um homem. E mesmo assim, Deus o ouviu como se fosse o único mundo inteiro. Ele lembrou das noites insones, lembranças que pesavam na alma. Lembrou das lágrimas derramadas ao segurar a carta cheia de blasfêmias contra o Deus de Israel. Lembrou do silêncio angustiante em que sua oração parecia desaparecer entre as paredes do templo. E, sobretudo, lembrou do momento exato em que entregou tudo nas mãos do Senhor. Naquele instante, ele percebeu que a verdadeira batalha não foi travada no vale, mas dentro de si. A batalha contra o medo, a batalha contra a dúvida, a batalha contra a tentação de confiar na força humana, em vez de confiar completamente no Deus Todo-Poderoso. O milagre daquela noite não apenas salvou Jerusalém, transformou Ezequias. Transformou o povo. Transformou a fé de toda uma geração. Em alguns momentos, o rei caminhava entre o povo e ouvia conversas que aqueciam o coração. Um pai contava ao filho como Deus respondeu à oração do rei. Uma mãe sussurrava que o Senhor sempre guarda os seus. Um idoso, que achava que morreria sob o domínio assírio, dizia ao neto que nunca viu tamanha demonstração de poder divino em toda a sua vida. A fé se espalhava como fogo sobre palha seca. E pela primeira vez em muito tempo, as pessoas respiravam sem medo do amanhã. Mas por mais que Jerusalém estivesse em festa, havia uma pergunta silenciosa que muitos carregavam dentro de si. Por que Deus fez isso? Por que intervir de forma tão grandiosa? Por que enviar um anjo para derrotar um exército inteiro? E a resposta, embora profunda, era simples. Deus fez isso não para exaltar um rei, não para defender um território, não para mostrar supremacia política, mas para mostrar ao mundo que Ele é Deus, que sua palavra vale mais do que a força de qualquer império, que sua promessa é mais segura do que qualquer aliança humana, que aqueles que confiam nele nunca serão envergonhados. Tudo naquele episódio apontava para uma verdade maior. Quando o inimigo se levanta com arrogância, Deus se levanta com poder. Quando o mundo diz não há saída, Deus cria uma saída onde não havia nada. Quando tudo parece perdido, Ele escreve o impossível diante dos olhos de todos. Algumas semanas depois, quando viajantes de outras terras chegaram a Jerusalém, ouviram a história com incredulidade. Alguns ficavam sem palavras. Outros apertavam as mãos na cabeça, tentando imaginar como aquilo era possível. Mensageiros levaram a história para longe, e a notícia se espalhou pelo Oriente Médio como um trovão que ecoa entre montanhas. O Império Assírio, outrora temido por todos, agora carregava uma mancha indelével em sua história, uma marca que não podia ser explicada pela lógica humana. E assim, sem levantar espada, sem travar batalha, sem usar força humana, Israel se tornou testemunha de um dos maiores atos de intervenção divina registrados na história. E essa história passou a ser contada não apenas como um registro, mas como um lembrete eterno de que Deus tem domínio absoluto sobre tudo e todos. Ezequias, certa vez, ao olhar novamente para o horizonte, sussurrou para si mesmo: se Deus fez isso quando estávamos cercados, o que Ele não fará quando estivermos confiando plenamente nele? Era a pergunta que todo o povo carregava no coração. Porque, depois de testemunhar algo tão grandioso, ninguém mais poderia olhar para a vida com os mesmos olhos.
A noite em que um anjo passou pelo acampamento assírio se tornou símbolo de que Deus intervém de maneiras que ultrapassam a imaginação. E a partir daquele dia, cada pôr do sol em Jerusalém parecia sussurrar ao ouvido do povo: lembrem-se, o Deus que protege vocês não dorme. E assim, o milagre daquela madrugada continuou vivo, não apenas na memória, mas na fé, na identidade e no coração de uma nação inteira, porque quando Deus age, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele transforma vidas para sempre. Os meses seguintes ao grande livramento marcaram Jerusalém de um jeito que nem mesmo o tempo poderia apagar. As memórias daquela noite se tornaram parte do ar que o povo respirava, como se cada pedra das muralhas tivesse testemunhado o impossível e agora carregasse em si um brilho silencioso. Era uma sensação difícil de explicar. Não era apenas alívio, não era apenas gratidão, era a percepção real, palpável, de que Deus estava tão perto quanto nunca estivera. As crianças continuavam perguntando aos pais como tudo aconteceu. Algumas queriam saber se o anjo era visível, outras se perguntavam se ele tinha asas ou se brilhava como fogo. Os pais, sem saber exatamente como responder, apenas diziam: não vimos o anjo, mas vimos o resultado do que ele fez. E, de certa forma, isso era tudo o que importava. O povo não precisava ver a figura celestial para entender que Deus havia enviado seu mensageiro naquela noite. O milagre falava por si. A cada festa, a cada celebração, a cada reunião no templo, o episódio era lembrado não como um conto distante, mas como um marco vivo. Um sinal de que o Deus de Israel não era apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era o Deus deles também, presente, atento, ativo. A fé que antes parecia tradição agora era convicção ardente. A confiança que antes vacilava agora se tornava firme como rocha. O povo tinha visto o impossível com os próprios olhos e ninguém poderia tirar isso deles. Entretanto, algo ainda mais profundo acontecia no coração de Ezequias. O milagre daquela noite havia transformado sua maneira de enxergar o mundo. Ele, que antes carregava o peso do governo como uma responsabilidade esmagadora, agora entendia que jamais esteve sozinho. O trono pode ter sido seu, mas a batalha sempre foi de Deus. E essa revelação produziu nele algo raro entre reis, humildade verdadeira. Às vezes, sozinho no palácio, ele caminhava até a sala onde orou segurando a carta de Senaqueribe. Ele se lembrava de cada palavra escrita, cada insulto, cada zombaria contra o Deus vivo. E ao lembrar, seus olhos se encheram de lágrimas, não de dor, mas de admiração. Ele sabia que se Deus não tivesse intervindo, Jerusalém teria sido destruída. Ele sabia que sua oração havia sido pequena diante da grandeza do milagre. E, acima de tudo, ele sabia que a vitória não tinha sido para provar sua própria força, mas para revelar a glória de Deus ao mundo. Certa manhã, enquanto caminhava pelo pátio do palácio, Ezequias viu um menino correndo entre as colunas. Era o filho de um soldado que havia passado noites sem dormir durante o cerco. O garoto brincava despreocupado, rindo alto, como se o mundo fosse um lugar completamente seguro. E naquele momento, Ezequias compreendeu algo que nenhuma batalha poderia ensinar. Quando Deus luta por nós, a vitória não é apenas para a geração presente, ela é também para as gerações futuras. Não muito longe dali, um grupo de idosos conversava sob a sombra de uma figueira. Eles lembravam dos tempos antigos, dos reis que falharam, das guerras difíceis, das perdas que marcaram suas famílias. Mas, naquela conversa, algo era diferente. Eles não falavam apenas de dor e dificuldades. Falavam de esperança, falavam do Deus que nunca perdeu uma batalha. Falavam daquele milagre como o maior sinal de que Deus jamais abandonaria seu povo.
E essa certeza, vinda de homens que viram décadas de sofrimento, se espalhou como perfume suave por toda a cidade. Os sacerdotes, por sua vez, começaram a escrever cânticos inspirados pelo que viram. Alguns salmos nasceram daquela fase de renovação espiritual. O povo se reunia no templo com uma intensidade que nunca havia sido sentida antes. Era como se cada oração tivesse um eco, como se cada voz fosse recebida diretamente pelo céu. As músicas não eram apenas entoadas, eram vividas. E meio a essa atmosfera de fé renovada, algo começou a se transformar também fora de Jerusalém. Em outras terras, rumores se espalhavam. Reis que antes temiam a Assíria, agora queriam entender o que havia acontecido naquela madrugada. Mercadores vinham até Jerusalém, mais curiosos do que nunca. Viajantes perguntavam se era verdade que um único anjo havia decidido o destino de um império. Cada vez que um estrangeiro chegava, o povo contava a história com detalhes, como se fosse a primeira vez. E quanto mais repetiam, mais percebiam o quanto Deus havia feito. O impossível não era apenas o número de soldados mortos. O impossível era o fato de que Deus atendia à oração de um rei humano, falho, comum, e transformava o cenário de uma nação inteira em uma única noite. Mas apesar de toda essa glória, Ezequias sabia que nenhum milagre substitui a responsabilidade da fé diária. Ele entendeu que confiar em Deus não é algo que se pratica apenas quando estamos cercados, mas algo que se vive todos os dias, quando nada parece ameaçar, quando o céu está claro, quando não há exércitos à vista. A fé que sustentou Jerusalém naquela noite não nasceu no momento do cerco. Ela nasceu muito antes, nos momentos silenciosos em que Ezequias decidiu buscar a Deus, em vez de buscar alianças humanas. E talvez essa seja a parte mais dramática de toda a história. O maior milagre não foi a derrota dos assírios. Foi o coração do povo voltando para Deus. Era como se aquela noite tivesse sido um ponto de virada, não apenas militar, mas espiritual. O anjo derrotou o inimigo exterior, mas a intervenção divina também destruiu medos, dúvidas, idolatrias e inseguranças que haviam aprisionado o povo por anos. Deus não apenas livrou Jerusalém, ele renovou Jerusalém. Por isso, ao cair da noite, quando o sol se escondia atrás das montanhas, muitas famílias se reuniam no alto das casas e olhavam para o mesmo céu que antes os havia assustado. E ao olhar para as estrelas, lembravam da noite em que o anjo passou pelo acampamento assírio. Uma noite que começou com medo e terminou com uma vitória tão grandiosa que o mundo jamais esqueceria. E assim, a história continuava viva, não apenas registrada, mas pulsando no coração do povo como um lembrete eterno de que, quando tudo parece perdido, Deus ainda tem uma carta que o mundo não conhece, e basta ele movê-la para que o impossível aconteça. Os anos foram passando, e o episódio da noite em que o anjo do Senhor derrotou o exército assírio se tornou não apenas uma lembrança, mas um pilar espiritual para Jerusalém. Era algo tão grandioso, tão fora da lógica, tão impactante, que não podia morrer com o tempo. As pessoas contavam essa história com a mesma reverência com que falavam da abertura do Mar Vermelho ou da travessia do Jordão. Era como se aquela geração tivesse recebido um novo testemunho monumental, digno de atravessar séculos. Porém, o impacto mais profundo não estava somente na história em si, mas no que ela produziu no interior das pessoas. Era visível que um senso de propósito novo havia surgido. As famílias viviam com mais gratidão. A adoração se tornava mais sincera. Os sacrifícios eram apresentados com lágrimas, não de tristeza, mas de reverência. Todos sabiam. Se Deus os livrou daquela forma, era porque ele tinha planos maiores para Israel.
À noite, quando as tochas iluminavam as ruas de Jerusalém, era comum ver grupos reunidos conversando sobre fé, sobre o que Deus poderia fazer no futuro, sobre como deveriam viver para honrar tamanha misericórdia. Alguns falavam do anjo como se o tivessem visto com os próprios olhos, mesmo sem terem visto nada, porque, de certa forma, todos sentiram a presença divina naquela madrugada. A atmosfera havia mudado. O próprio ar parecia carregar o perfume de algo sobrenatural. Os levitas, inspirados pelo milagre, passaram a escrever poemas e canções que falavam da grandeza do Senhor. Um deles dizia que o anjo do Altíssimo anda pelas noites e guarda aqueles que o temem. O povo cantava isso com uma força que parecia romper as barreiras do céu. E cada vez que cantavam, lembravam que não estavam sozinhos. Nunca estiveram. Apesar disso, Ezequias sabia que toda grande vitória traz junto um desafio silencioso. O desafio de não esquecer. Ele temia que, com o passar do tempo, o povo se acomodasse novamente, que a fé fervorosa se tornasse rotina, que o milagre fosse tratado como apenas mais uma história do passado. Então, em um dos discursos mais emocionantes de seu reinado, ele se levantou no templo e disse ao povo que não deixassem o coração se esfriar, que não permitissem que a confiança em Deus fosse substituída pela autossuficiência. Ele lembrou o povo de algo que muitos preferiam não pensar. Se Deus não tivesse agido, Jerusalém teria sido apagada do mapa. Os filhos estariam cativos. As mulheres teriam sido levadas como prisioneiras. O templo teria sido destruído. Ele fez o povo olhar de frente para o que teria sido, para que jamais subestimassem o que de fato foi. As pessoas choraram ao ouvir isso. Era como sentir novamente o peso da ameaça que quase os engoliu. Mas também era como reacender o fogo da gratidão, porque aquela reflexão mostrava que não foi apenas um livramento, foi um renascimento. Passaram-se dias, meses, e um novo capítulo começou a se formar. Com a ameaça assíria destruída, Jerusalém entrou em um período de paz incomum. Era como se Deus tivesse colocado uma muralha invisível ao redor da cidade. Reis de outras terras vinham negociar, mas nenhum ousava ameaçar Israel. O poder assírio havia sido quebrado. E todos sabiam que não foi por força militar, foi por intervenção divina. Dentro desse clima de paz, Ezequias começou a reconstruir ainda mais a cidade, fortificou os muros, organizou o templo, aprimorou o fornecimento de água. Mas o que realmente o movia não era política nem poder, era a sensação de que Deus havia dado um novo tempo à nação. Uma segunda chance, um tempo em que o povo poderia crescer não apenas em território, mas em fé, em sabedoria, em comunhão. E talvez a parte mais bonita de tudo isso seja que, mesmo com o passar dos anos, Ezequias nunca se acostumou ao milagre. Nunca tratou aquilo como algo normal. Pelo contrário, cada vez que se lembrava, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele sabia que um rei pode governar sobre um povo, mas só Deus pode salvar uma nação inteira. Um dia, já mais velho, Ezequias subiu sozinho até uma parte alta das muralhas. Era fim de tarde. O sol estava caindo atrás dos montes, pintando o céu com tons quentes e dourados. O vento soprava suave, e ali, olhando para o vale onde tudo aconteceu, ele agradeceu a Deus mais uma vez. Ele não pediu nada, não suplicou por bênçãos, não questionou o futuro, apenas agradeceu, porque sabia que vivera para testemunhar um dos atos mais grandiosos da história divina. E, ao agradecer, sentiu uma paz que o acompanharia para o resto da vida. Jerusalém continuou sua rotina. O mundo seguiu girando. Novas gerações nasceram. Outros reis vieram. Mas a história daquela madrugada, a noite em que um anjo decidiu o destino de uma nação inteira, permaneceu viva como fogo que nunca se apaga,
E de vez em quando a cidade enfrentava desafios, alguém sempre dizia: lembrem-se, ele já nos salvou antes, ele continua sendo o mesmo Deus. E essa frase bastava para reacender a fé de todos. Porque, no fim das contas, o grande milagre daquela noite não foi apenas o que o anjo fez. Foi o que Deus plantou no coração do seu povo. A certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua no controle. E pode virar qualquer situação em uma única madrugada. E assim, naquela madrugada que parecia nunca acabar, enquanto o campo sírio ainda exalava o cheiro de fumaça, poeira e morte, algo começou a se mover. Não entre os exércitos humanos, mas entre as próprias camadas invisíveis do mundo espiritual. Pois embora o silêncio reinasse no vale, pairava no ar um peso que nenhuma voz humana ousaria violar. Era o resquício da presença daquele que havia descido naquela noite com missão divina, o anjo do Senhor, o executor do juízo que ninguém viu chegar, mas todos veriam o rastro que deixou para trás. Os primeiros rumores começaram quando alguns vigias sobreviventes, ainda atordoados pela escuridão, perceberam que as linhas de tendas, onde antes havia risadas, conversas, passos, discussões e ruídos de metal, agora estavam quietas demais. Não era o silêncio normal da madrugada, era um silêncio que parecia encharcado de mistério, como se o próprio ar estivesse segurando o fôlego, consciente do que havia acontecido enquanto todos dormiam. Um soldado chamado Nergal, cambaleando, esfregou os olhos, achando que ainda sonhava. Caminhou alguns passos, tropeçando na areia. Chamou por seu companheiro. Nenhuma resposta. Chamou outra vez, mais forte, mas só ouviu o eco devolvido pelo vento fraco. Aproximou-se de uma sombra que parecia ser alguém dormindo no chão. Tocou o ombro do homem. Rigidez, frieza, imobilidade absoluta. Seu coração gelou. E então, como se os céus estivessem esperando exatamente aquele instante, a luz cinzenta do amanhecer começou a se espalhar lentamente pelo horizonte. O sol, ainda tímido, encontrou pela primeira vez o cenário que a noite havia escondido. E o que se revelou diante dos olhos dos poucos sobreviventes foi tão aterrador que nenhuma história contada posteriormente conseguiria transmitir o impacto daquele momento. Todo o imenso exército assírio estava morto. Corpos caídos em posições diversas, uns deitados como se tivessem simplesmente adormecido, outros sobre as armas, outros ainda com os olhos abertos, mirando o nada, como se tivessem visto algo que sua mente não pôde suportar. Não havia sinais de luta, espadas erguidas, escudos danificados, gritos de batalha. Nada. Era como se a morte tivesse caminhado silenciosa e tocado cada vida num único sopro terrível. Alguns homens gritavam, tentando compreender. Outros corriam sem rumo, em pânico total, escorregando sobre a poeira e os corpos. A grandiosidade do exército que havia prometido destruir Jerusalém em poucas horas agora era uma vasta planície de silêncio mortal. E o que havia sido 185.000 soldados, guerreiros treinados, disciplinados, implacáveis, agora não passava de um exército de sombras. O mensageiro que galopou de volta para o rei Ezequias quase perdeu a sanidade. Seus olhos vermelhos, ainda úmidos de lágrimas involuntárias, buscam palavras, mas todas elas pareciam pequenas demais para descrever o que testemunhara. Quando chegou aos portões de Jerusalém, mal conseguia permanecer sobre o cavalo. Gritou pelo rei, pelo sacerdote, por qualquer um que pudesse ouvir a verdade que ferveu em seu peito. Ezequias, ainda de joelhos desde a noite anterior, levantou-se com o coração acelerado, pressentindo que algo extraordinário havia acontecido. O mensageiro caiu ao chão e, com a voz trêmula, quase sem ar, pronunciou as palavras que mudariam para sempre a memória de Israel. Meu Senhor.
O anjo do Senhor passou pelo acampamento dos assírios, e nenhum deles ficou vivo. Os líderes, soldados e servos ali presentes ficaram paralisados. Ninguém reagiu por longos segundos. Foi como se o tempo tivesse sido arrancado de suas mãos. O próprio ar parecia tremer com a revelação. Ezequias fechou os olhos devagar, e lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de medo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de reverência. O rei sabia que Deus ouvira sua oração antes mesmo que seus lábios cessassem de falar. Sabia que o Senhor não apenas escutara, mas também respondera de forma tão poderosa que nenhuma nação ousaria duvidar novamente da mão que protege Israel. E em algum lugar distante, entre dimensões que nenhum olho humano pode sondar, o anjo do Senhor permanecia em silêncio, cumpridor de ordens, pronto para mover-se novamente quando o Altíssimo determinasse. Ele não buscava glória, nem honra, nem reconhecimento. Sua obra estava concluída, e como veio, ele se foi. A notícia se espalhou como fogo em campo seco, pelo deserto, pelas rotas comerciais, pelas cidades vizinhas, pelos reinos hostis. Todos ouviram que o Deus de Israel, o Deus que parecia silencioso, havia se levantado, e um único mensageiro celestial derrubara em uma noite aquilo que nenhum exército humano poderia enfrentar em 100 anos. O orgulho da Assíria foi esmagado. O terror que pairava sobre Jerusalém se dissolveu como neblina diante do sol. E o povo de Deus, ao contemplar o impossível diante de seus olhos, compreendeu que não estavam sozinhos. Nunca estiveram. E ainda naquela manhã, quando o templo se encheu de vozes, lágrimas, cânticos e joelhos prostrados, uma verdade ecoava no coração de todos. Quando Deus decide agir, não há muro, não há rei, não há exército e não há poder humano capaz de impedir. O impacto da queda do exército assírio não se limitou àquele vale coberto de corpos silenciosos. Ondas invisíveis se propagaram pelo mundo espiritual e pela história humana, carregando consigo o peso de um acontecimento que jamais poderia ser explicado por lógica militar ou estratégia humana. Aquela noite se tornaria um divisor de águas, não apenas para Israel, mas também para todos os que de longe observavam, calculavam e temiam o poder da Assíria. Mas antes que os mensageiros levassem a notícia às nações, algo aconteceu dentro dos muros de Jerusalém que jamais seria esquecido. Enquanto o povo começava a ouvir os primeiros relatos, Jerusalém despertou como se estivesse ressuscitando de um pesadelo que durou semanas. Mães que choravam em silêncio, pais que seguravam as mãos dos filhos com medo, soldados que esperavam a qualquer momento o toque das trombetas inimigas. Todos agora saíam às ruas, confusos, tentando entender. Alguns achavam impossível. Outros temiam que fosse um rumor falso. Havia quem acreditasse que os assírios haviam recuado temporariamente. Mas então surgiram os primeiros sobreviventes assírios, capturados no caminho por patrulheiros de Israel. Homens pálidos, trêmulos, traumatizados, incapazes de formular frases completas. E cada um deles repetia a mesma coisa, com a voz rouca, o olhar perdido e o corpo estremecendo como se ainda sentisse o toque do terror. Ele passou por nós e não vimos nada, mas sentimos tudo. A morte caminhou, silenciosa. Não havia como lutar. Nada podia detê-lo. Essas palavras se espalharam como um raio. Dentro do palácio, Ezequias permaneceu em silêncio por muito tempo. Sua alma estava esmagada pela magnitude do que Deus havia feito. Não era simplesmente um milagre. Era uma demonstração de autoridade absoluta. Algo tão grande que seu espírito lutava para absorver. Ele se levantou devagar e pediu que chamassem Isaías, o profeta. Quando Isaías entrou, seus olhos refletiam uma paz que contrastava com o tumulto lá fora. Era como se ele já soubesse, como se o céu tivesse revelado antes mesmo que a notícia chegasse.
Ezequias exalou profundamente, ainda tentando encontrar palavras. Isaías, o que aconteceu esta noite? O que o Senhor fez é maior do que qualquer coisa que já ouvi na história. Isaías ergueu o olhar para o céu, fechando os olhos por um momento, como alguém que escuta algo que outros não podem ouvir. Meu rei, você pediu ajuda ao Deus vivo. E ele respondeu, o Senhor enviou seu mensageiro, um só. E o orgulho da Assíria desmoronou diante da palavra que saiu da boca do Altíssimo. O silêncio tomou conta do ambiente. Ezequias sentiu sua respiração tremer. Um arrepio percorreu sua espinha. O profeta continuou com voz firme. Não foi Jerusalém que salvou a si mesma. Foi Deus que decidiu mostrar que ninguém toca no seu povo sem enfrentar sua justiça. Enquanto isso, fora dos muros, o caos e o terror se apossavam dos poucos assírios sobreviventes. Eles corriam desesperados, tropeçando, chorando, alguns olhando para o céu com medo de que a entidade que os trespassara voltasse a qualquer momento. O rei da Assíria, Senaqueribe, ainda longe, recebeu a notícia através de mensageiros ofegantes, e seu rosto empalideceu como nunca antes. A arrogância que o alimentara evaporou num instante. Aquele que dizia desafiar o Deus de Israel, aquele que havia zombado do nome do Senhor diante de multões, agora tremia. Nada restava de seu orgulho. Apenas um homem quebrado, desesperado, ciente de que afrontara o ser errado. De volta a Jerusalém, uma multidão se reuniu diante do templo. Velhos, jovens, crianças, soldados, sacerdotes, todos se ajoelharam. Alguns choravam compulsivamente, outros cantavam, outros simplesmente colocavam o rosto no chão, esmagados pela glória do que haviam testemunhado. E foi nesse momento, quando o som das vozes se misturava ao vento, que algo extraordinário aconteceu dentro do templo. Uma sensação indescritível encheu o lugar, não visível, não audível, mas absolutamente real. Era como se o próprio Deus estivesse caminhando no meio do seu povo, não para destruir, mas para assegurar: eu estou aqui, eu sempre estive, eu sempre estarei. As pessoas começaram a sentir uma paz tão profunda que alguns caíram de joelhos sem conseguir se levantar. Era a resposta divina à confiança que Ezequias depositara nele. E enquanto Jerusalém celebrava, uma pergunta atravessava a mente de todos. Quem era esse anjo? Quem era a entidade que, em uma única noite, executou aquilo que nenhum exército conseguiria em toda uma vida? As Escrituras o chamam de Anjo do Senhor. Um mensageiro celestial com poder além da compreensão humana. Alguns estudiosos diriam séculos mais tarde que este ser era mais do que um anjo comum. Era uma manifestação direta do Deus vivo, um guerreiro celestial cuja presença traz vida ou morte de acordo com a ordem divina. E naquela madrugada ele havia carregado o julgamento de Deus em suas mãos. Mas sua missão não era apenas destruir um exército. Era restaurar a fé de um povo. Era silenciar o orgulho de um rei ímpio. Era demonstrar que, quando o homem se levanta contra Deus, cai sozinho. Mas quando o homem se ajoelha diante de Deus, ele se levanta para lutar por ele. Enquanto o sol se firmava no céu e iluminava as muralhas de Jerusalém, Ezequias se aproximou do povo. Ele ergueu as mãos e todos se calaram. A voz do rei ecoou pelo pátio do templo, carregada de emoção. Israel, vejam o que o Senhor fez por nós. Ele lutou quando não tínhamos forças. Ele defendeu quando não tínhamos saída. Que nunca, jamais duvidemos novamente do poder do nosso Deus. O povo explodiu em aplausos, gritos e louvores. E naquele dia, e por muitas gerações, uma verdade permaneceu gravada na memória de Israel. Um único anjo, enviado por Deus, é mais poderoso do que todos os exércitos da terra. Aquela manhã em Jerusalém não foi apenas o amanhecer de um novo dia, mas o nascer de uma nova era.
Os sinos do templo ecoavam pelo alto das muralhas, vibrando como se tivessem vida própria. Cada toque parecia anunciar ao mundo: o impossível aconteceu, o Deus de Israel agiu. Mas enquanto a cidade mergulhava em louvor, havia algo acontecendo além do alcance humano, algo que nenhum soldado, rei ou profeta poderia ver. Pois quando o anjo do Senhor executou o juízo sobre 185.000 guerreiros, o mundo espiritual entrou numa convulsão silenciosa, profunda, que atravessava dimensões invisíveis, porque aquela batalha, embora travada na terra, havia sido decidida no céu muito antes. E era lá, naquela esfera indescritível, que ecos de poder ainda reverberavam como relâmpagos sem luz, trovões sem som, ondas de glória que se espalhavam por toda a criação. Mas na terra, os efeitos eram devastadores e transformadores. O impacto em Jerusalém. À medida que o sol se ergueu, seus raios dourados tocaram as muralhas de Jerusalém e iluminaram os rostos de milhares de pessoas que se reuniam diante do templo. Homens fortes, calejados pela guerra, choravam como crianças. Mulheres erguiam seus filhos nos braços, apontando para o céu, dizendo: foi ele, foi o Deus de nossos pais que nos livrou. Velhos que acreditavam que jamais veriam um milagre em vida, agora presenciavam talvez o maior de todos. Não uma cura isolada, não uma vitória estratégica, não uma coincidência inexplicável, mas um ato direto, absoluto e incomparável da mão de Deus. O povo cantava, o povo tremia, o povo mal conseguia compreender o que acabara de acontecer. Ezequias, completamente dominado por emoção, desceu entre o povo, não como rei, mas como um homem quebrantado diante da grandeza divina. Ele levantou as mãos para o céu, fechou os olhos e, com voz falha, declarou: Senhor, como posso agradecer? Quem é como tu? Que rei da terra pode comparar-se ao teu poder? Mas antes que as palavras terminassem de ecoar, um vento suave atravessou o pátio do templo. Não era forte, não era frio, não era comum. A mensagem havia chegado a ele horas antes. Seu exército, seu orgulho, seu poder, sua máquina invencível estava morta, não derrotada, não capturada, não expulsa, morta. Senaqueribe cambaleou, sentou-se no chão, arrancou o manto real e gritou de desespero. Seus generais choravam, incapazes de falar. Cada rosto parecia envelhecer anos em minutos, porque não era apenas a derrota, era quem havia derrotado. Era um vento que trazia paz, mas também trazia algo mais profundo: presença. Os sacerdotes sentiram primeiro, depois as crianças, depois os guerreiros, depois toda a cidade. Era como se uma mão invisível repousasse sobre Jerusalém, dizendo: eu estou aqui. E muitos começaram a chorar novamente. O desespero de Senaqueribe. Enquanto Jerusalém celebrava, Senaqueribe, o rei mais temido da terra, estava prostrado em puro terror. Senaqueribe levantou a cabeça e olhou para o céu com ódio e medo, e sua voz estalou como madeira velha: Deus de Israel, quem é você? Mas não houve resposta, porque aquela pergunta não era para ser respondida com palavras. Ela já havia sido respondida com poder. E então o rei, tomado por uma fúria desesperada, ordenou a retirada completa. Seu exército restante, poucos, traumatizados, enlouquecidos, fugiu como um vento fraco tentando escapar de um furacão. O caminho de volta à Síria se tornaria uma marcha de vergonha eterna. A noite seguinte, em Jerusalém. Enquanto o sol se punha naquele dia histórico, o céu acima de Jerusalém ganhou cores que nenhum artista poderia descrever. Tons dourados, púrpuras e escarlates que pareciam dançar entre si, como se o próprio firmamento estivesse celebrando o feito do Altíssimo. Naquela noite, as ruas estavam cheias, fogos queimavam,
Vozes cantavam, crianças corriam, repetindo histórias que mal entendiam. E os idosos contavam o que jamais esqueceriam. Mas havia um grupo que permanecia em silêncio, os sacerdotes e o rei. Eles se reuniram dentro do templo. O ar era pesado, não de medo, mas de reverência. Os cânticos do povo do lado de fora pareciam distantes, como se o templo estivesse isolado do mundo. E então Isaías falou: Ezequias, você pediu socorro ao Deus vivo, e ele respondeu com um ato que ecoará pela eternidade. O rei respirou fundo, ainda abalado. Oh, por que ele fez algo tão grandioso? Não merecemos tamanha misericórdia. Isaías sorriu levemente, mas seus olhos estavam sérios, porque ele queria que toda a terra soubesse que não há outro Deus além dele. E então Isaías se aproximou do altar e colocou as mãos sobre ele. No mesmo instante, uma brisa atravessou o templo, a mesma da manhã. Mas agora ela era diferente, era mais forte, mais intensa. Era como se a presença divina cercasse cada pedra, cada coluna, cada canto do lugar sagrado. E todos os homens ali presentes, sem que ninguém mandasse, caíram de joelhos, porque sentiram profundamente que Deus estava ali, não para julgar, não para destruir, mas para lembrar: eu sou o Deus que luta por vocês. Um sussurro entre os anjos nos céus. O anjo do Senhor permanecia em silêncio, tão imenso quanto um relâmpago parado, tão poderoso quanto a tempestade contida. Ele não precisava de descanso, não precisava de glória, não precisava de agradecimento. Sua missão fora cumprida. E enquanto Jerusalém dormia em paz pela primeira vez em semanas, enquanto Senaqueribe fugia derrotado, enquanto o mundo tentava compreender o incompreensível, uma única frase ecoava entre as hostes celestiais: quem confia no Senhor nunca fica desamparado. Naquela noite, a segunda após o juízo divino, Jerusalém estava silenciosa de um jeito que jamais estivera. Não era o silêncio do medo, do cansaço ou da expectativa. Era um silêncio sagrado, um silêncio que parecia pulsar entre as pedras, as casas, as muralhas. Um silêncio que respirava. O povo dormia em paz, mas o mundo espiritual estava acordado. A atmosfera muda. O vento mudou. Não era o mesmo que passara pela cidade ao amanhecer. Este não era suave, era profundo. Ele carregava uma vibração quase audível, como se cada rajada de ar tivesse um propósito, uma direção, uma consciência. As portas do templo rangeram, as lâmpadas tremeram, a chama das tochas se curvou sem apagar, e no céu, acima da colina onde o templo se erguia, algo começou a se formar. Não era uma nuvem comum, era uma presença, um brilho que não era luz, mas emanava como se fosse, uma glória que não queimava, mas parecia consumir toda a escuridão ao redor. Os poucos sacerdotes que ainda velavam durante a noite sentiram primeiro. Seus corpos estremeceram como se um relâmpago tivesse atravessado seus ossos. Nenhum deles conseguiu permanecer de pé. Eles se ajoelharam sem entender, sem ver, mas sentindo. Sentindo que o céu estava descendo. O mundo espiritual se abre. Isaías, despertado sem saber por quê, levantou-se da cama com o coração acelerado. Algo o puxava, não uma voz, não um som, mas uma convocação. Ele caminhou até a janela e, quando viu o céu acima do templo, seus joelhos quase cederam. Havia algo lá, algo que nenhum homem, mesmo profeta, estava preparado para ver. Uma cortina invisível parecia rasgar o espaço acima de Jerusalém. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se duas dimensões estivessem se aproximando a poucos centímetros uma da outra. E entre essas camadas havia som. Um som que não vinha de trombetas humanas. Um som que não era voz,
nem música, nem vento. Era algo além, um coro, uma vibração, uma harmonia indescritível. Isaías murmurou: É, ele. O anjo do Senhor retorna, a luz acima do templo cresceu. Ela não descia, ela se revelava. E então, lentamente, tomando forma não humana, mas majestosa, incompreensível, um ser começou a se manifestar dentro daquela glória. Não tinha asas, não tinha rosto como o de um homem, não tinha corpo como o de um guerreiro. Era o anjo do Senhor, em sua forma espiritual, aquela que mortais jamais deveriam ver. Seus contornos eram como fogo sem chama, como luz sem fonte, como tempestade sem nuvem. Cada movimento parecia dobrar o ar, torcer o espaço ao redor, como se a realidade estivesse se curvando diante dele. E, no entanto, não havia ameaça. Havia poder absoluto, puro, santo. O chão tremeu levemente. As pedras vibraram. A cidade inteira parecia respirar com mais profundidade. O anjo pairou acima do templo como um gigante de glória. Sua presença não trazia medo, trazia verdade. E naquela presença, tudo parecia ser visto, conhecido, exposto. Os sacerdotes, ainda prostrados, sentiram lágrimas brotarem sem controle. Não eram lágrimas de dor, era a alma reagindo ao indescritível. Um diálogo entre dimensões. Isaías saiu do palácio como se uma mão invisível o conduzisse. Ele caminhou até o pátio do templo, parou e ficou olhando para cima. E pela primeira vez viu o anjo como ele realmente era. E então, algo aconteceu. O anjo se voltou para a cidade. Não com um rosto, mas com presença. E Isaías sentiu a voz dele. Não ouviu com os ouvidos, ouviu com o espírito. A voz não dizia palavras, ela dizia verdades. Mas uma delas se formou claramente em sua mente, como se o céu falasse diretamente com ele. A casa de Israel precisa lembrar que eu sou o Deus que guarda o seu povo, não apenas hoje, mas para sempre. Isaías caiu de joelhos. Seu corpo inteiro tremia. Era demais para um homem suportar. Glória que toca toda a cidade. E então, subitamente, o anjo expandiu sua radiância. A luz, não agressiva, mas avassaladora, percorreu Jerusalém inteira em silêncio. Ela entrou pelas janelas, atravessou portas, tocou casas, muros, ruas, corações. E todos, absolutamente todos, mesmo dormindo, sentiram algo. Um filho que dormia no colo da mãe sorriu. Um guerreiro exausto suspirou de alívio, como se estivesse sendo abraçado por uma paz impossível. Uma mulher idosa, que chorava há anos pela morte de familiares, sentiu um calor suave sobre o peito, um consolo sobrenatural. Toda a cidade, mesmo sem acordar, foi alcançada. Porque o anjo não havia voltado para destruir, não havia voltado para julgar, não havia voltado para combater. Ele havia voltado para marcar Jerusalém com a paz de Deus, o momento mais sobrenatural. E então, do topo do templo, o anjo ergueu sua glória ao céu. A luz se estreitou num pilar gigantesco, conectando o templo a dimensões superiores. Era como se o Éden tivesse se aproximado da terra, como se o céu estivesse sussurrando sobre Jerusalém: esta cidade é minha. E enquanto o pilar subia, algo mais aconteceu. Algo que ninguém viu, mas que mudaria o futuro. O pilar tocou o céu e se abriu como uma flor de luz. Algo desceu, uma bênção invisível, eterna. E naquele momento, o anjo pronunciou a mensagem final, que ecoou como trovão silencioso dentro da alma de Isaías. Nenhum inimigo destruirá Jerusalém sem que eu permita, pois eu mesmo aguardo. E então, o pilar se retraiu, a luz se fechou, a glória se recolheu, e o anjo desapareceu, não como quem vai embora,
mas como quem volta ao lugar de onde veio, para esperar o próximo decreto do Altíssimo. Epílogo da noite. Isaías permaneceu no chão por longo tempo, incapaz de falar. Ele sabia que acabara de testemunhar algo que nenhum ser humano deveria ver, mas Deus permitiu. E Jerusalém, mesmo sem saber o que realmente acontecera naquela madrugada sobrenatural, acordou com uma sensação que nenhum poeta poderia descrever. Uma paz que não era humana, uma proteção que não era terrestre, uma presença que não era visível, mas era absoluta. A partir daquela noite, o povo diria por gerações: uma noite, Deus visitou Jerusalém, e nós nunca mais fomos os mesmos. A noite que antes parecia suspensa entre dois mundos começa a dissipar sua tensão. O vento, que durante horas carregou um murmúrio quase sagrado, agora sopra suave, como se a criação respirasse aliviada depois de testemunhar um dos atos mais impressionantes do Deus vivo. Ezequias, ainda de joelhos, permanece imóvel. Não é medo que percorre seu corpo, é reverência. Uma reverência tão profunda que palavras se tornam insuficientes. Ele finalmente ergue o rosto para o céu, e seus olhos encontram algo que não pode ser descrito, apenas sentido. Não há mais clarão, nem presença visível, nem fogo celestial. Mas existe algo ainda maior, a certeza absoluta de que Deus respondeu. Isaías se aproxima lentamente, observando o silêncio quase sobrenatural que domina o vale. O profeta sente que aquela madrugada jamais será esquecida, não por causa da destruição, mas por causa do que ela revela, que o Deus de Israel luta por seu povo, mesmo quando não há mais forças, quando não há saída, quando tudo parece perdido. Os primeiros guerreiros de Judá se aproximam da muralha. Suas mãos tremem, seus olhos arregalados tentam compreender o que estão vendo. Nenhum inimigo movido, nenhuma flecha lançada, nenhum esforço humano. Apenas o rastro silencioso de uma batalha que não foi travada por mãos humanas, mas por um mensageiro do próprio Altíssimo. E, enquanto o sol finalmente surge no horizonte, iluminando o campo devastado, o coração de Israel é invadido por uma verdade que muda tudo. Não existe exército grande demais, não existe ameaça terrível demais, não existe situação impossível demais para o Deus que luta por nós. A luz do amanhecer avança lentamente, tocando Jerusalém como um lembrete eterno de que a salvação não veio pela espada, mas pela fidelidade divina. E então, por um instante, é como se a própria cidade suspirasse, um suspiro de gratidão, de esperança, de fé renovada. Ezequias se levanta. Sua voz, antes pressionada pelo medo, agora carrega a firmeza de alguém que testemunhou o impossível. O Senhor é o nosso Deus, nele confiamos. A história chega ao seu fim, mas a mensagem jamais termina. Porque assim como naquela noite, Deus ainda luta batalhas que você nem consegue ver. Ele ainda age quando tudo parece perdido. Ele ainda envia ajuda quando suas forças acabam. Ele ainda permanece soberano, poderoso, invencível. E essa verdade é o que transforma vidas até hoje. Se essa história falou ao seu coração, se te tocou ou te inspirou, eu te peço com carinho. Deixe o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas.